Hello família, olá besties, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cléria Capinhala TV. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo, és muito bem-vindo. Eu acredito que este vídeo vai impactar a tua vida na questão de saúde, de cura, de Deus nas nossas vidas. Fique até o final. Oi besties, mais uma vez estou aqui partilhando um bocado da minha história, da minha vida, algo que eu tenho vivido em Portugal, porque hoje eu decidi contar o todo, por mais que às vezes as pessoas dizem assim, Cléria, não partilhe tudo, mas quando tem a ver com testemunho de cura, de cuidado de Deus, da mão de Deus cuidando de mim em todas estas áreas que eu vou partilhar com vocês aqui, eu tenho a certeza e é importante partilhar com vocês este testemunho do agir de Deus na minha vida, porque eu acredito que muitas pessoas também que estão aqui em Portugal têm passado por este aperto e às vezes pensam que Deus não está no controle, no processo das suas vidas. E eu já partilhei várias coisas aqui no meu canal sobre saúde e quem me acompanha sabe muito bem do que aquilo que eu passei aqui em Portugal, o que eu tenho passado no que quer dizer saúde. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito e eu só vim cá partilhar este testemunho de que Deus sim é o Deus de cura, é o Deus que cuida dos seus filhos, é o Deus que se importa com os seus filhos, é o Deus que quer você saudável. Eu vim de Angola em 2019 e eu passei por várias situações complicadas na minha vida aqui em Portugal. E no que diz respeito na saúde, foi a coisa que eu mais vivi contrariedade. Eu vim de Angola com uma questão de saúde no estômago, que eu tinha uma gastrite crônica, que até também eu tinha contraído um vírus da H. pylori. Eu até já partilhei com vocês aqui no canal, porque eu em Angola, de toda a medicação que eu tomava, nada funcionava, nada mesmo. E quando cheguei em Portugal, sofri muito, a minha alimentação foi totalmente mudada, eu passei a comer comida muito saudável, muito light, até a minha filha dizia, mamãe, essa comida é muito light, aí não é boa, mas pela minha saúde, eu tive que me sujeitar a isso. Mas antes de continuar o vídeo, eu só peço que vocês confiem nesta palavra que é de Deus, que a palavra de Deus é verdadeira mesmo, é útil, é eficaz para a nossa vida. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, nos diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Isto foi uma profecia do profeta Isaías. Jesus não tinha nascido ainda, mas já estava lá escrito a promessa de cura para as nossas vidas. Como é maravilhoso nós podermos receber uma promessa de algo que não vimos ainda mais para nós que não chegamos a ver Jesus. Privilégios são daquelas pessoas que estiveram perto com Jesus assim, face a face. Ai, que alegria! Mas só o fato de Deus preparar-nos de que a cura já vinha lá do passado para nos curar de todas as doenças, de todas as feridas, é um amor muito grande. E quando eu cheguei em Portugal, eu fui muito bem cuidada, graças a Deus. Eu só digo assim, eu vim doente de Angola e Deus me curou em Portugal. Por quê? Porque de tudo que eu vi aqui em Portugal é inimaginável, é impensável. Como é que eu sobrevivi a tudo isso? Por quê? Porque a mão de Deus estava ali. Deus curou a minha vida. Deus curou todas as feridas. Deus sarou todas as enfermidades que estavam a acumular-se na minha vida. É imensurável eu dizer assim, meu Deus, como é possível que uma pecadora, que uma pessoa que falha, que erra muito, mas eu me lembrei de Davi, que mesmo ele falhando, Deus esteve ali com ele. Claro, né? Sem repetir os erros, porque Deus também se importa conosco, com aquelas pessoas que erraram e não voltam a errar. E voltando a falar sobre a minha saúde,
Eu fui tratada da gastrite em 2021, aqui em Coimbra, graças a Deus. Toda a medicação que eu tomei, louvado seja Deus, funcionou. Eu fiz muitos exames, tudo deu certo, louvado seja Deus. Muitas pessoas vão dizer assim, é a medicação, são os médicos. Não, tudo é Deus. Tudo é Deus que está a fazer nas nossas vidas. É tudo por Ele e para Ele. Porque se eu estivesse em Angola com a situação que eu estava da gastrite, eu não sei se eu estaria aqui hoje para poder falar assim, Deus me livrou da gastrite aguda, daquela bactéria que estava a me consumir. Eu pesava na época 57, 58, agora estou com 66 quilos. Tipo, o que eu comia, não, tipo, nada fazia sentido. Era gasto de alimentos, mas tudo foi de acordo com a vontade de Deus, porque Deus me ama e Deus também ama você. Você não está esquecida, você não está esquecido aqui em Portugal. Eu falo propriamente para quem está aqui em Portugal. Deus sara as nossas feridas. Deus cura as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há cura em Jesus. E eu não vou me desapegar dessa graça, não vou me desapegar dessa bondade, não vou me desapegar desse amor imensurável de Jesus sobre a minha vida. Anos depois, eu passei a viver uma situação muito complicada na minha vida, de questões financeiras, era um aperto mesmo duro, mas dos mais duro. E eu cheguei a ter depressão. Eu partilhei com vocês aqui no canal que eu tive depressão, que eu nunca pensei que uma mulher tão extrovertida, tão cheia de vida, tão cheia de energia, feliz, alegre, passar por uma depressão. Eu no sábado eu já tive a ter sintomas de corpo a tremer, que a minha mente já não estava mais a funcionar nada bem. Mas no domingo eu fiquei aqui sozinha e eu pensei, se eu ficar aqui sozinha, eu não vou, não vai correr nada bem. Me arranjei e fui para a igreja. Chegando na igreja, o meu corpo foi abaixo e eu desmaiei. Isto significa que Deus permitiu que eu fosse mesmo até a igreja e eu pudesse desmaiar lá, porque o meu corpo já não mais aguentava tanta pressão, tanta preocupação, tanta situação complicada, questões financeiras, saúde, era o meu filho que nunca mais chegava, era muita coisa envolvida. Mas graças a Deus, Deus uniu todas as pessoas necessárias para me socorrerem. E eu só posso dizer assim, Deus cuida de mim em todo o tempo e eu posso provar porque eu sou um testemunho vivo do cuidado de Deus para comigo. Mas antes de eu ter a depressão, eu tive a situação da embolia pulmonar. Eu pensei, meu Deus, como é que é possível eu passar por essas doenças todas? Meu Deus, eu em Angola era uma pessoa cheia de energia, eu nunca tinha problema de saúde. Tinha uma dor de cabeça aqui ou ali e era tudo normal. E apesar de eu saber que eu tinha a situação do estômago, mas não era nada grave, para mim, no caso, não é? Mas quando eu vim para Portugal, eu percebi que realmente a minha vida saudável estava a correr perigo. Eu só posso dizer assim, eu vim doente de Angola para Deus me curar em Portugal. Eu vou sempre dizer isso porque Deus sim preparou esta viagem para eu emigrar e Deus cuida da minha saúde em Portugal. E quando eu tive a embolia, nas condições que eu me encontrei no autocarro, mais uma vez eu percebi o agir de Deus na minha vida. Quando eu desmaiei, eu nunca pensei, meu Deus, ficar sem fôlego. Eu ver a minha vida não ter mais força, só para mesmo respirar. E eu me lembro muito bem, eu até acredito que eu partilhei essa parte aqui num dos outros vídeos, que tinha lá uma senhora que impuseu a mão dela em mim e dizia assim, Jesus cura esta menina. Jesus cura esta menina. Eu ouvi essa parte, eu ouvi a senhora falar, Jesus cura esta menina. Isso não foi em vão, foi Deus cuidando de mim. Então, começando este mês de abril de 2026, é Deus cuidando de mim todos os momentos. Porque não é só partilhar aqui este vídeo.
é trazer à existência o cuidado de Deus para convosco. Deus, quando nos fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele provou para mim que Ele levou as minhas enfermidades e as minhas dores. E quando eu fui cercada com aquela rapidez de cuidado da motorista que parou o autocarro e chamou logo a ambulância, eu fui socorrida de imediato e foi diagnosticado embolia no pulmão. Eu pensei, como é que eu poderia ter uma embolia tão jovem? Antes eu tomava uma pílula contracepcional para poder regular o meu período menstrual e infelizmente foi a causa da embolia. Mas eu só posso dizer assim, se eu estivesse em Angola, como é que as coisas poderiam correr? Não desmerecendo a situação de emergência em Angola, mas de acordo com a situação atual do meu país, se eu estivesse em Angola, o que seria da minha vida? Então, só posso dizer assim, Portugal é o meu país de milagre. Portugal é o meu país de cura. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Quando Ele nos diz assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para os que foram chamados de acordo com o seu propósito. É que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo Jesus de uma tal maneira que eu não sei explicar. Porque não é só porque Ele me curou, porque Ele me cura, continua a cuidar de mim. É porque mesmo antes de eu nascer, Ele já me amava. Antes mesmo de eu estar aqui partilhar com vocês essa história de cura. Porque para mim, como ser humana, não é possível eu passar por todas essas situações de saúde, de doença, e permanecer firme, sarada, curada, e sempre voltada com pessoas que cuidam de mim em todos os momentos, não só em questões de saúde, mas as pessoas à minha volta que estão aqui em Coimbra, cuidando de mim em cada minuto. E quando eu leio na palavra do Senhor em Salmo 91, porque Deus é maravilhoso, Deus nos dá uma certeza do seu cuidado quando Ele diz assim em Salmo 91, capítulo 5: não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu tive medo muitas das vezes de ficar sozinha em casa, porque eu pensava, meu Deus, se eu ficar sozinha aqui em casa, eu vou desmaiar e ninguém vai me socorrer. Porque já aconteceu uma situação que eu estava em casa, graças a Deus a Diana chegou e chamou a ambulância. A minha filha também foi treinada, eu lhe ensinei assim a ela chamar a ambulância, graças a Deus. Já tive situações que meu estômago enchia, eu ficava todo estufado. E eu sempre tive medo de ficar sozinha em casa. Mas Deus sempre envia pessoas para cuidarem de nós. E a última gota d'água foi o ano passado, quando eu tive a arritmia, o ataque cardíaco. Ataque cardíaco. E eu só pensei, meu Deus, essa é a última coisa que eu vou passar. O que vai acontecer mais? E eu passei a me lembrar do rei Davi. Rei Davi, quando foi perseguido por Saul, eu nunca sabia o que seria que Saul iria fazer a seguir. Mas Deus sempre esteve ali com Davi. Davi lamentava, reclamava por que Saul quer lhe tirar a vida se ele só lhe fazia bem. Mas Deus sempre esteve com Davi. E eu posso dizer assim, independentemente que eu esteja passando, que eu estava a passar por essas situações, Deus sempre esteve comigo. E neste testemunho que eu partilho com vocês, para quem está a viver uma situação tão dura, tão complicada, ainda mais aqui em Portugal, é de lembrar, é de trazer a tua memória de que Deus está no processo de tudo. Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. E quando eu desmaiei lá, depois do trabalho, lá no trabalho que eu tive a reação, desmaiei logo, pensei, isso é só calor. E quando eu fui para as urgências, a médica falou que a senhora não vai para casa porque o teu caso é muito crítico. Eu no momento não liguei muito porque pensei, mas uma coisa que aconteceu já passa. E no dia a seguir, a médica fala, não, para a tua idade não é normal tu teres um ataque cardíaco. Hoje em dia, os ataques cardíacos, infelizmente, têm ocorrido também nas pessoas mais jovens.
E infelizmente muitas das pessoas, mesmo quando eu vejo casos de Angola, muitos jovens em Angola, quando têm assim uma parada cardiovascular, infelizmente não têm a sorte de poder sobreviver porque os meios não são tão rápidos assim para socorrer esses jovens. E isso eu posso dizer assim, Deus tem suprido todas as necessidades na questão de saúde. E quando a médica falou aquilo, também a ficha não tinha me caído. Só depois de 3 dias eu internada lá no hospital que eu caí em mim e falei, meu Deus, eu tenho um problema no coração agora. Antes era no pulmão, antes era na mente, antes era no estômago, agora é no coração. O que vai acontecer a seguir? Mas eu só lembrava que Deus me ama tanto, que Ele me quer bem, que Ele cuida de mim. E Deus enviava pessoas para me consolar, para me acalmar, para me fazer lembrar que eu tenho 2 filhos para cuidar, para amar, e a mim também, para me cuidar, para me amar, e adorar a um Deus que Ele nos fala que não te assustarás ao terror noturno. Então, desde ali, eu passei a ter uma grande confiança em Deus, além do que eu já tinha antes. Eu passei a confiar tanto em Deus que eu não tinha sombras de dúvida de que Deus iria cuidar de mim em todos os próximos passos. E eu partilhando isso com vocês neste dia partilhando esse testemunho com vocês, eu penso, meu Deus, como que ainda há pessoas que não acreditam no agir de Deus? Como é que há pessoas que ainda não acreditam que Deus cura, que Deus dá saúde? Há pessoas que passam por várias situações complicadas na questão de saúde. E eu partilhando essa situação de saúde e de doença para as pessoas que estão em Angola e até em todos os países, ou mesmo aqui em Portugal, confiem em Deus. Deus cura, Deus salva, Deus restitui uma vida saudável. É claro que nós temos que cuidar da nossa saúde, nos precavermos daquilo que comemos, daquilo que pensamos, mas às vezes inconscientemente não nos apercebemos de que estamos a fazer alguma coisa que nos faz mal. Mas Deus está ali nos protegendo, porque em Salmos 46 diz assim, Senhor, é o nosso socorro, refúgio bem presente na hora da angústia. Nós ficamos angustiados, ficamos preocupados porque quando estamos numa questão de saúde não encontramos solução e por mais que quando a gente vai para o médico, vamos para o hospital, ficamos sem esperança. Mas coloquem a vossa esperança em Deus. É um Deus que nos dá a verdadeira saúde. Ele não só cura a nossa dor carnal, não só cura a nossa doença na carne, mas também Ele cura a nossa doença no espírito. Ele nos dá uma cura eterna. Então Deus nos quer saudáveis. E neste dia que eu venho partilhar com vocês aqui, eu acredito que eu fiz um resumo dos grandes, porque em várias áreas que eu passei na questão de saúde, que Deus me curou. Então eu sou testemunho vivo de que Deus cura e cura todas as pessoas também que estão dispostas a confiar no seu agir. Não fique de braços cruzados. Confie em Deus. Acredita que Ele é um Deus que cura. Ele levou tuas enfermidades. Ele levou todas as tuas dores para que você fosse sarado. Jesus nos deu essa promessa e Ele cumpriu quando Ele foi lá morrer na cruz. Ele derramou seu sangue precioso para me curar e curar você, para nos deixar saudáveis, porque é um sacrifício tão grande, porque não há sacrifício maior que esse sacrifício de Jesus, porque eu tinha lido também na palavra do Senhor em 1 Samuel, quando Saul desobedece a ordem do profeta, que diz que o obedecer é mais que sacrificar. Nós, seres humanos, até podemos fazer algum sacrifício, mas o maior sacrifício é de Jesus Cristo morrer na cruz e nos dar saúde. Então, acredita nesta cura que vem de Jesus, acredita nessa promessa de Jesus que vem da cruz, porque Ele derramou seu precioso sangue para te dar cura, vida abundante. E esta vida abundante só está em Jesus. Muito obrigada para todos vocês que assistiram até o final, porque eu saio daqui deste vídeo com um coração alegre, um coração esperançoso, um coração de fé, um coração de esperança, um coração amável e confiante que descansa no agir de Deus, porque Deus é maravilhoso para todos nós. Eu vos espero nos próximos vídeos. Muitos beijinhos da vossa Beste. Das porcarias que eu já fiz.